minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira, nós temos agora 26 graus, sensação térmica é essa mesma aqui em Natal. E hoje chegando então com esse tema reputação, não poderia deixar de falar a respeito disso numa semana tão conturbada, envolvendo as reputações aí, tanto no meio jurídico como no meio midiático, né, no meio da imprensa. Não poderia deixar passar, então, esse assunto. Eu me lembro bem, ainda na época da minha adolescência, como aluna na escola doméstica, a gente tinha umas aulas a gente tinha várias disciplinas fora do padrão de escola, né, de português, matemática. Uma delas era com uma psicóloga. E eu me lembro bem dela dizendo que reputação é uma coisa que a gente leva uma vida inteira para construir. E em 5 minutos, alguém vai ali e destrói. Às vezes não é nem alguém, é você mesmo, né? Porque a gente tem visto se desenrolar aí no Brasil, nesse ano especificamente. E mais precisamente, na última semana, nós temos visto realmente pessoas empenhadas em destruírem suas próprias reputações. Eu fiz uma listinha aqui básica, mas certamente é muito básica, cabe muito mais gente, muito mais exemplos nela. Mas eu começo, e eu nem gosto muito de tocar nesse assunto, mas é quase que impossível com o que está se vendo hoje. Pelo menos no dia de hoje, na sexta-feira, né, no Brasil. Aliás, desde ontem à noite, na quinta. Vou começar pelo governo, né? Começar, por exemplo, com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que ganhou uma repercussão muito grande no Brasil, no mundo, com sua atuação na Operação Lava Jato, né? Um juiz que era célere, né? Corria com os processos, se dedicava, não era um juiz de protelar decisões e tudo. E depois de muito correr com os processos, especialmente com o processo do ex-presidente Lula, que era tido como um dos candidatos aí na eleição passada, Sérgio Moro foi o primeiro a dar o golpe, né, fatal em sua reputação e, por tabela, na reputação da Lava Jato. Tanto se defendia que a Lava Jato era partidária, né, que não estava olhando para um só partido, e sim porque quem estava no governo estava mais exposto e etc, etc. Eu não vou voltar a esses argumentos, até porque aqui nem tem tempo suficiente para isso. E aí, Sérgio Moro, numa atitude que lembra muito o contrário daquele conselho que diz que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Exatamente o contrário disso, né? Depois de tirar um dos candidatos aí da disputa presidencial, foi se aliar ao outro, né? O que venceu a eleição, e deixou uma profissão, né? Um cargo de alguns anos já na magistratura federal. Um cargo que você imagina que alguém que vai fazer direito, né? Numa faculdade tenha vocação para uma das carreiras jurídicas, né? Seja ser advogado, seja promotor, seja juiz, seja delegado, seja procurador. Bom, não vou ficar aqui dizendo todas as profissões. A gente imagina que haja essa vocação, né? Para você passar, né, tanto em exame de ordem como nos concursos, são dificílimos, né? Você tem que abdicar de muita coisa para estudar um estudo muito mais profundo do que um estudo para vestibular, por exemplo. E depois, simplesmente, uma pessoa que vinha numa luta grande, né, de Lava Jato e tudo, abandonar isso por um cargo que a qualquer minuto ele pode sair, né? Porque um cargo de confiança depende de se manter essa confiança em relação a quem o nomeou. E ainda mais, como eu disse, nessa condição de ir cerrar fileiras com o candidato beneficiado pela sentença dele. Então, começou daí a queda das reputações. Para mim, a mãe de todas essas desgraças que a gente tem visto, que saíram se desencadeando, começaram aí, né? Depois a gente vem
outro que construiu e destruiu a sua própria reputação com o procurador Dallagnol, Deltan Dallagnol, com aquela história de fazer um acordo até meio que secreto, né? Quando explodiu, não pegou bem, para criar uma fundação no Ministério Público. Imaginem aí, o Ministério Público já com atribuições de poder executivo, né? De decidir para onde vai tal dinheiro, investir de tal forma. Não estou nem aqui falando das mensagens lá do Intercept, né? As famosas mensagens do Telegram. Estou falando do ato dele mesmo, que está lá nos processos, né? Que fechou acordo com a Justiça Americana para 2 bilhões, né? De uma fundação, em vez do dinheiro voltar para a Petrobras, serem para uma fundação do Ministério Público. Isso nunca cheirou bem, nunca ficou bem explicado, né? E outro que, então, por ato próprio, destruiu sua reputação e levou junto também um pedaço da Lava Jato. Se o desencanto começou muito a partir, como eu disse, da atuação dos próprios. Aí, para fechar esse cerco aí ao pessoal que milita no judiciário, de ontem para hoje, eu acho que o Brasil enlouqueceu. Eu sei lá o que aconteceu, né? O antigo Procurador-Geral da República, né, o que estava à frente desses processos aí com Sérgio Moro, com Dallagnol, né, da Lava Jato, pelo menos quando chegavam lá na esfera realmente das autoridades de Brasília, Rodrigo Janot, então, deu uma declaração, vai lançar um livro, né, de sua vida, sua biografia, talvez pensando no marketing, mas eu não sei que raios de marketing é esse. Fez uma declaração dizendo que chegou aí para dentro do Supremo armado, né, com a arma engatilhada para matar o ministro Gilmar Mendes. Gente, uma declaração dessa, por mais que tenha muita gente querendo defender que isso é uma pilhéria, que é uma ação de marketing, nós estamos falando do Procurador-Geral da República, que até 2 anos, né, estava à frente dos casos mais importantes do Brasil, a maior autoridade do Ministério Público do Brasil naquela época, que lidava inclusive com o Supremo, o tempo todo atuava ali. Estamos então tendo uma confissão de que ele planejou, só não executou, porque chegou aí até lá, se arrependeu, né? O tempo eficaz, né? O arrependimento eficaz lá do Código Penal. Ele mesmo desistiu, segundo ele, foi a mão de Deus que fez com que ele não apertasse aquele gatilho para matar o ministro Gilmar Mendes. Às vezes eu paro, né, e me pergunto, dá vontade de fazer uma pergunta a quem assiste muita série. Se alguém que já tem assistido essa série aí do Brasil sabe dizer se todo mundo morre no final, se o Brasil escapa no final, porque, sinceramente, os acontecimentos deste país, de uns 2, 3, 4 anos pra cá, ou até mais, sei lá, mas vamos ficar aí nesse período aí de 2, 3 anos pra cá, parecem saídos da pena de um roteirista, né? Da tela lá do computador, dos teclados, que hoje é tudo moderno, né? Ninguém escreve mais, é digitando. Parece saído de um roteirista de Hollywood, né? De um filme, ou mesmo de uma novela mexicana, né? Que vai e volta, vai e volta. É inacreditável. A gente tem, então, um ex-procurador de República jogando na lama, então, junto da Lava Jato, né? Junto da reputação dele, a Lava Jato, como eu disse. Me parece que não vai sobrar caco dessa Lava Jato depois da atuação dessas figuras chaves, mostrando que há um desequilíbrio, houve um desequilíbrio, ainda existe, ninguém sabe, muito grande na forma de pensar, de executar essa operação. Porque se você tem o principal chefe do Ministério Público dizendo que pensou e quase executou o assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal, um cara que um Procurador-Geral da República tem a Constituição como sua base, né? O cara da lei deveria ter mais rigor até com a sua aplicação, já que fiscaliza a sua aplicação em relação aos outros. Pegar uma coisa primitiva dessa, uma arma, e dizer fui lá para matar. Então, aí
seguindo na questão de jogar a reputação na lama, tá aí agora o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, no inquérito que ninguém entende porque que está aberto lá no STF. Esse já é um outro capítulo, né, dessas coisas estupendas, né, que tem acontecido no Brasil. Fazendo uma busca e apreensão para tirar a arma de Rodrigo Janot. Olha que ponto nós chegamos, né? Que só se soube dessa tentativa aí de homicídio, porque ele mesmo confessou, e certamente se confessou é porque não tenciona mais cumprir, mas é claro que o ministro então entendeu como uma ameaça velada, uma medida de proteção, dele não poder frequentar os mesmos locais, né? E manter uma medida restritiva seria suficiente. Mas a gente tem visto um estado de coisas realmente impressionante. Tem jogado a reputação de tudo, das instituições, das próprias pessoas na lama de uma forma impressionante. E para fechar, saindo um pouco dessa questão do judiciário, que já é uma vergonha grande, não é de hoje que eu venho falar aqui das vergonhas que tem o sentido dessas atuações, como aquele fatídico domingo, que eu já nem gosto mais de falar nele. Nós tivemos nessa semana um jornalista aqui em Natal que se achou no direito de diagnosticar, né, a ativista Greta Thunberg, né, tanto na rádio como na TV, né, em 2 comentários, em 2 momentos diferentes, diagnosticar que, porque ela defendia as ideias dela com tanta paixão, né, com tanto amor e não havia mais nenhum argumento lógico para ser contra aquilo, já que ela defende o meio ambiente. Então a resposta do jornalista foi dizer que faltava sexo a uma garota de 16 anos que ainda tem uma das síndromes lá do espectro autista. Eu não consigo nem dizer de onde começa o desrespeito aí, mas a pena que me dá maior é dele mesmo, né? Porque foi um ato dele que jogou a própria reputação no lixo, né? E a notícia que se teve de pressão mesmo da sociedade é que ele foi demitido dos 2 veículos, né? Em que trabalhava e em que fez esses comentários horrorosos, ridículos, ultrajantes nessa semana. Então, eu não sei se é esse ambiente de redes sociais que às vezes deixa a gente com muita capacidade de opinar e parece que a gente não consegue colocar um filtro de civilidade, né? De pensar, porque como é uma tela de computador, como eu não estou vendo a pessoa na minha frente, eu me sinto ali no direito de dizer absolutamente tudo que eu penso, ainda que tudo que eu penso seja muita besteira. Mas não tem mais aquele filtro que quando a gente tem uma convivência social de estar na frente da pessoa, a gente não diz, né? A convivência social, a gente tem o que a gente chama de white lies, né? As mentiras brancas, né? Aquelas mentiras pequenas, né? Do dia a dia, desde como você vai, tô bem, que você nem tá bem, mas você mente, né? E o que é que você achou? Ah, tá ótimo, nem tá achando tão ótimo assim, né? E daí vai, dessas pequenas coisas. Então, justamente pelo filtro, né? Que a gente tem que ter um filtro, mas parece que esse filtro não existe mais e quem está sofrendo com isso, e aqui fica o alerta, né? Por isso que eu resolvi fazer esse podcast hoje com esse tema, são as reputações, porque no fim das contas é contra a própria pessoa, é contra as instituições, né? Que as palavras se voltam, né? As atitudes se voltam. Tudo que é impensado vai trazer uma reação que você vai precisar lidar com aquilo. A gente não tem censura, né? Não filtra as coisas antes. E é até bom que não existe censura mesmo, mas a liberdade de expressão garantida na Constituição não impede que você tenha que lidar com as consequências do que você disse, né? Então, fica esse alerta. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tema rápido hoje, dando essa pincelada aí em tudo que aconteceu. Renovo o convite para sexta, 7 da noite, sobre outros assuntos. Domingo, 10 da manhã, sobre futebol e com os detalhes aí da Arena América e as últimas ocorrências do nosso futebol. Até lá!